demais! Está começando mais uma edição do Boletim Câmara. Aqui você fica por dentro de segunda a sexta-feira das principais notícias do dia. Começa agora a nossa primeira edição de sexta-feira, dia 26 de julho de 2024. Ontem nós falamos aqui no Boletim Câmara das comissões, que são os grupos de trabalho responsáveis por estudar os projetos de lei antes da votação no plenário. E além daqueles que nós falamos na edição passada, há também uma procuradoria. Para garantir a participação feminina e a proteção dos direitos das mulheres, a Câmara de Taubaté criou a Procuradoria Especial da Mulher, órgão formado exclusivamente por vereadoras. Vamos conferir os detalhes agora dessa notícia com o estagiário Murilo Henrique. As vereadoras de Taubaté têm uma responsabilidade especial por aqui: garantir a proteção dos direitos das mulheres. Para isso, a Câmara mantém a Procuradoria Especial da Mulher, órgão independente formado por 3 vereadoras. Compete a esta Procuradoria zelar pela participação mais efetiva das vereadoras nos órgãos e nas atividades da Casa. Além disso, cabe à Procuradoria da Mulher examinar e encaminhar aos órgãos competentes denúncias de violência e discriminação contra a mulher, fiscalizar os programas municipal, estadual e federal que visem a promoção da igualdade de gênero, promover pesquisas e estudos sobre a violência e discriminação contra a mulher. Em Taubaté, dos 19 vereadores, apenas 3 são mulheres, um cenário oposto à população taubateana. Segundo o censo de 2022, das 310 mil pessoas que moram na cidade, a maioria, 161 mil pessoas, é formada por mulheres. Obrigada pelas informações, Murilo. E o maior número de vereadoras mulheres aqui na Câmara foi registrado nas legislaturas anteriores a esta, a 16ª e a 17ª. Tinham 4 mulheres cada. Entre 1948 e 1955, não havia mulheres vereadoras aqui na Câmara. A primeira a ocupar uma cadeira foi a senhora Maria Aparecida Marcondes de Castro, na 3ª legislatura, entre 1956 e 1959. Depois dela, somente em 1964, houve o registro da primeira vereadora eleita a ocupar esse cargo aqui em Taubaté, que foi a senhora Judite Mazella de Moura. Ainda assim, os mandatos seguintes foram predominantemente ocupados por homens. Agora, conta para mim a sua opinião sobre esse assunto. Você acha que a Câmara deveria ter mais representatividade feminina? Ou essa quantidade de mulheres que ocupam cadeiras no Legislativo já são suficientes para atender e também para olhar as necessidades desse público? Eu te convido a participar conosco aqui do nosso Boletim Câmara, expressando a sua opinião sobre as matérias e também as notícias que nós trazemos aqui. O nosso WhatsApp para contato é o DDD 12 3625 9525. Eu aguardo a sua mensagem. E seguimos agora com as informações sobre o trânsito para você que vai utilizar as principais rodovias que cortam a nossa cidade. Floriano Rodrigues Pinheiro, sentido Serra da Mantiqueira, segue com o trânsito livre e sem congestionamento. Olha, você está conferindo aí na tela as imagens desse momento da rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro. O que chama atenção aí nas imagens também é a boa visibilidade na estrada, né? Sem neblina e sem excesso de veículos. Agora, a Oswaldo Cruz, sentido litoral norte, também não tem relatos de congestionamento. Mas em alguns trechos a gente vê um pouquinho mais de movimento. Todas essas imagens que você confere são da DR, que é o Departamento de Estradas e Rodagem. Na chegada à cidade litorânea, ali em Ubatuba, há um movimento um pouquinho maior de veículos, como nós podemos conferir aí na imagem. Já a rodovia Presidente Dutra segue com o trânsito livre, sem problemas na manhã dessa sexta-feira. As informações são da CCR Nova Dutra, a empresa que administra a rodovia. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo rejeitou nesta semana um recurso do ex-prefeito de Taubaté, Ortiz Júnior, e manteve parecer contrário às contas dele de 2020, enquanto ele ainda estava à frente da administração municipal.
Na edição de ontem do Boletim Câmara, o presidente da Câmara, o vereador Alberto Barreto, explicou sobre os prazos para tramitação desse processo de votação das contas de Ortiz Júnior. O vereador ressaltou ainda que a Comissão de Finanças e Orçamento vai nomear um relator que terá prazo de 10 dias para realizar o parecer, bem como para a emissão do voto dos integrantes da comissão, para então seguir para votação em plenário. Na segunda edição aqui do nosso boletim, você vai conferir um resumo dessa entrevista do presidente Alberto Barreto e nós também teremos uma entrevista exclusiva com o procurador da Câmara, Dr. Guilherme Riquem, que vai nos explicar juridicamente o andamento desse processo de votação das contas do ex-prefeito que vai precisar ser feito aqui na Câmara. Então, fique conosco aqui na nossa programação. A segunda edição do Boletim Câmara você confere a partir das 11 horas da manhã. E agora seguimos com as manchetes dos principais jornais da nossa região e do Brasil. O Vale destaca: litro da gasolina e do álcool ficaram mais caros nos postos de combustíveis de São José dos Campos, Taubaté e Jacareí na última semana. No início de julho, a Petrobras informou reajuste de 20 centavos no valor da gasolina para as distribuidoras, aumento que já está sendo repassado ao consumidor. Voz do Vale destaca: a produção de veículos subiu 11,6% no mês passado, se comparado a junho de 2023, conforme balanço divulgado pela Anfavea, a associação que representa as montadoras. Entre carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus, foram produzidas 211 mil unidades. O G1 traz como manchete: Defesa Civil coloca Vale do Paraíba em alerta no mapa de risco de incêndio nos próximos dias. Com a baixa umidade do ar, a Defesa Civil orienta que as pessoas tenham cuidado com a saúde e tenham hidratação constante. No cenário nacional, a Folha de São Paulo destaca: sabotagem paralisa trens da França no dia da abertura dos Jogos Olímpicos. Cabos elétricos foram queimados em diversas localidades. Conserto das instalações pode durar todo o fim de semana. E, por fim, a manchete do Estadão também traz como destaque: ataques afetam rede ferroviária na França horas antes da cerimônia de abertura das Olimpíadas. Impactos devem se prolongar pelo final de semana, segundo a avaliação das autoridades. Responsáveis ainda não foram identificados. E agora seguimos o nosso Boletim Câmara com a previsão do tempo. Hoje o clima esquenta e as máximas chegam aos 27 graus no período da tarde, bem atípico para uma estação de inverno, né? E a sensação térmica pode ser ainda maior em razão da baixa umidade do ar. Não tem possibilidade de chuva e os ventos também perdem força. No período da madrugada, as mínimas ficam na casa dos 12 graus. Também teremos períodos de abertura de sol intercalado com períodos de nebulosidade. Taubaté vai ter um censo exclusivo para pessoas com deficiência. A intenção é criar políticas voltadas às necessidades desse segmento, como mostra o repórter Lincoln Santiago. Cerca de 26 mil pessoas em Taubaté devem ter algum tipo de deficiência, Ana Laura, com base nos dados do censo de 2020 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Esse número representa quase 7% da população total do município, estimada em 310 mil pessoas, mas não é um dado definitivo sobre o total de pessoas com deficiência em Taubaté. Para deixar esse cenário mais real, foi criado no município o Censo de Inclusão da Pessoa com Deficiência, um estudo capaz de fornecer dados precisos sobre a realidade das pessoas com deficiência em Taubaté. O Censo de Inclusão da Pessoa com Deficiência vai permitir a formulação de políticas públicas direcionadas e eficazes para promover a inclusão social desse grupo. O estudo está previsto para acontecer a cada 2 anos. Com os resultados, será formado o Cadastro Inclusão,
com informações sobre os tipos e graus de deficiência encontrados na cidade. O cadastro também poderá ser feito de forma manual pela Secretaria de Inclusão Social, que ficará encarregada da coordenação do programa. Esse banco de dados será utilizado exclusivamente para fins estatísticos e não pode ser objeto de certidão ou servir de provas em processo administrativo, fiscal e judicial. Obrigada pelas informações, Lincoln. E a lei que criou o Censo de Inclusão da Pessoa com Deficiência ainda depende de regulamentação pela Prefeitura, o que deve ocorrer aí nos próximos 90 dias. E você pode acessar esta e outras leis municipais no portal aqui da Câmara de Taubaté, que é o câmarataubaté.sp.gov.br, no menu Legislação. E agora seguimos na nossa programação aqui do Boletim Câmara com a agenda cultural. O projeto audiovisual Memórias, Velhos Nomes, Novos Talentos, é uma série de filmes curta-metragem que tem como objetivo resgatar grandes nomes e valores da nossa música popular brasileira, interpretados por jovens atores. Essa iniciativa permite que os jovens conheçam a grandiosidade da nossa música através de compositores e intérpretes históricos. Idealizado pelo cineasta Dimas Oliveira Júnior, o projeto busca aproximar a juventude das raízes musicais brasileiras. Entre 2016 e 2019, foram realizados 70 filmes que celebram ícones. Agora, em 2024, as gravações retornam para a 5ª temporada, trazendo mais 10 títulos. E esses personagens serão revividos por jovens atores aqui da nossa cidade de Taubaté. Esta nova temporada não apenas oferece uma oportunidade única para esses talentos taubatianos mostrarem o seu trabalho em grandes centros, como São Paulo e Rio de Janeiro, mas também promove um importante intercâmbio cultural e educacional. Na 2ª edição do nosso Boletim Câmara, além da entrevista com o nosso procurador jurídico, o Dr. Guilherme Riquem, que vai comentar a rejeição das contas de 2020 do ex-prefeito Ortiz Júnior pelo Tribunal de Contas, ainda teremos a entrevista com o cineasta Dimas de Oliveira Júnior, que vai comentar mais sobre esse projeto cultural. E seguimos agora com a programação do Sesc, que tem show com Mestre Quintino e De Caipiras. É o Rock do Brejo. O show vai contar com canções de raízes afro-ameríndias, que é uma linguagem inovadora e tradicional, que mistura elementos do rock com congados paulistas, como pop e ritmos tradicionais brasileiros. Vai ser nessa sexta, a partir das 8 horas da noite. E tem refresco de rimas para a criançada com a companhia Circo de Trapo. Brincantes sorveteiros circulam pelos espaços do Sesc Taubaté com uma caixa cheia de picolés de papel com poesias refrescantes. As pessoas vão encontrar diversas propostas poéticas, poesias prontas, inacabadas, trágicas e engraçadas que geralmente acabam em música. Cada picolé retirado da caixa de isopor gera uma brincadeira. E agora seguimos com a programação nesse mês de férias escolares. Durante todo o mês de julho, o Sítio do Capão Amarelo mantém uma programação com visitas ao Museu Monteiro Lobato. Também atividades recreativas e sessões de teatro. As atividades são realizadas de terça a domingo, das 9 da manhã às 5 da tarde. Os destaques são a feira de artesanato, com barracas de produtos feitos por artesãos locais, também uma temática inspirada na obra de Monteiro Lobato e o universo infantil, e a peça de teatro O Casamento de Jeca Tatu. E essas foram as dicas culturais que nós separamos para você curtir o seu final de semana. Não perca a 2ª edição aqui do nosso Boletim Câmara, que vai trazer um resumo de tudo que foi destaque durante essa semana e também entrevistas ao vivo aqui no nosso estúdio. E essa foi a nossa primeira edição ao vivo desta sexta-feira, dia 26 de julho. Tenham todos um ótimo dia e a gente se encontra logo mais aqui na TV Câmara Taubaté. Até mais!